Tá? Em cada um desses 8 itens, eu busquei tirar umas 3 ou 4 perguntas dentro das afirmações passadas por André Luiz. Das afirmações eu tirei a pergunta e imediata a gente vê a resposta. Vocês vão observar que na frente de cada pergunta até tem uma interrogação assim meio divertida, só mesmo para chamar a atenção, que vai ser na base das perguntas. Então esse capítulo ele é composto também, como os demais, de 8 itens. Depois da morte, conceito de inferno, sementes de destino, reencarnações especiais, reencarnação e evolução, particularidades da reencarnação, restringimento do corpo espiritual e corpo físico. Vamos ao primeiro capítulo, então, o primeiro item, que se chama Depois da Morte. Então, o André Luiz ele começa descrevendo lá sobre as evidências, como se comporta, né, o espírito depois da morte, e faz algumas afirmações. E dentro dessa afirmação, essa pergunta: após a morte, quando que a alma consegue elevar-se à esfera de reconforto e reeducação? Então, nós voltamos para o plano espiritual, estamos lá, e quando é que nós vamos lá no outro plano conseguir atingirmos uma esfera de reconforto e reeducação? Quando? Vamos ver o que o André Luiz disse sobre isso. Ele disse que após um minucioso processo de purgação, e tanto mais produtivo, mais ele exterioriza a dor do arrependimento. Então, quanto mais rápido a gente conseguir se colocar numa situação de arrependimento, de análise daquilo que nós fizemos, né, do que deixamos de fazer na existência deixada, né? Então, quanto mais rápido, melhor para nós. Então, mais rápido a gente vai conseguir sair daquela atmosfera, né, e passar para uma situação de conforto e reeducação lá no outro plano. Essa é a primeira pergunta, dentro desse item. A segunda: qual a relação, então, da moléstia longa do corpo e o benefício à alma? A gente sempre, às vezes, diante de um quadro assim, de uma enfermidade prolongada, às vezes a gente se põe a se questionar várias coisas. Mas está sofrendo demais, tal, quem sabe, Deus esqueceu. A minha mãe, por exemplo, ela faleceu com 99 anos, no final ela sofreu um pouco, sim, mais. Então ela falava que Deus havia esquecido dela, sabe? Então essa coisa assim. Então a gente sabe que o prolongamento tem um sentido. Então aqui a pergunta é essa: qual que é a relação da moléstia longa no corpo e o benefício para a alma dessa pessoa que está padecendo a moléstia longa? E também para os que estão por perto, né? Não é só para o padecente, não, para a vítima, como diz. Então vamos ver qual que é a resposta. Então ele coloca que são abençoadas depurações pelo ensejo do autoexame. É uma oportunidade que a pessoa tem de se autoanalisar melhor, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteram as sensações e refundiram ideias. Então, quer dizer, são momentos em que é preciosos para a pessoa. Às vezes nós não entendemos assim, né? Somos castigados e a família às vezes pede para que, né? Até eutanásia se comete, a gente sabe disso, né? Mas a doutrina espírita, os espíritos vêm nos ensinar que não, são momentos assim ímpares, abençoados mesmo para o espírito.
Ainda tem mais umas perguntinhas sobre esse item. Aqui tem essa figura assim que eu pus assim bastante questionamento, né? O que, onde, quando, tá? A gente tá sempre assim, né? Por que isso, por que aquilo? Então a pergunta é o seguinte: e se essa operação natural do autoexame, ela não foi possível no círculo carnal? Quer dizer, enquanto aqui na Terra, enquanto ainda passando pelo processo da enfermidade, até chegar ao desenlace e tal, se a pessoa não conseguir esse natural autoexame, vamos ver qual que é a resposta que o André Luiz falou. Mas se lhe agrava os remorsos depois do túmulo, através da reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Quer dizer, quanto mais a gente ir jogando para frente, que isso não é comigo, não tem nada a ver com isso e tal, quanto mais a gente não assumir que nós temos a nossa participação, mais vão agravando os nossos remorsos, porque a gente às vezes quer sempre terceirizar, principalmente as coisas ruins que nos acontecem, sempre alguém é que fez, né? O certo eu participei, mas até dizem que as boas ideias, ela tem muitos pais, e as más, elas são órfãs. Ninguém quer ser pai de uma ideia ruim, de uma informação má, né? Ainda bem que eu nem estava lá, eu nem sabia disso. Aconteceu isso? Quer dizer, se for uma coisa boa, nossa, ainda bem que eu falei para fulano, eu alertei ela que isso ia dar certo. Então, todo mundo quer dar o seu palpite, né? E as coisas ruins, não, a gente às vezes quer recuar. Então, é o que fala aqui. Quanto mais rápido a gente analisar que nós temos a participação, boa ou ruim, nós vamos ver em outro slide sobre essa importância desse bem, mal, prudência e imprudência, né? Nossa. Aí a gente faz lembrar aqui nesse momento a passagem de Mateus no versículo 5, né? Versículo 5. Versículos 25 e 26, reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estiveres a caminho com ele, porque é muito mais fácil aqui, né? Enquanto a gente estiver aqui. Então, a gente vai fazendo essas análises e esse autoexame, ele é muito mais fácil da gente trabalhar com ele. Aí, ele continua lá no item, que quem são esses delituosos, então, que ficam assim sempre achando que não é comigo, porque tinha que ser assim, né? Então, todos nós somos delituosos. Então, quem são esses delituosos? Então, ele se refere que são aqueles criminosos, mesmo tendo ressarcido os débitos, né, instados pelo próprio arrependimento, eles plasmam em torno deles mesmos os próprios pensamentos, as cenas degradantes em que arruinar a vida íntima. Quer dizer, o remorso faz com que aquela situação vivida, ela continua impregnada em nós, enquanto a gente não resolve dar vazão, né? Partir para a prece, partir para o bem. Então, essa ideia fica impregnada, nós já vimos a questão da monoideia, da fixação das ideias, né? Então, são esses criminosos, principalmente. Os caluniadores, aquelas pessoas que vivem pesadelos espantosos nas telas mentais, os padecimentos e aniquilamento da felicidade alheia, né? Então, são pessoas que ficam caluniando a outra, falando mal, julgando. Também são pessoas que chegam a um ponto que falam assim, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu só estou olhando o erro do outro, só estou olhando o que o outro está fazendo e eu, né? Então ela fica vivendo o pesadelo, chega num ponto que a gente acorda. Graças a Deus. Os tiranetes são aqueles tiranos, né? Que volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, aquelas pessoas bem tiranas mesmo, maldosas mesmo, né? Que só pensam às vezes em fazer o mal. Então ela também chega num ponto em que ela é chamada através de uma dor, seja o que for, algo na sua família, que ela vai ser chamada a regulagem, como dizem. Tem também os
dipsômanos e morfinômanos, que experimentam agoniada insatisfação. São aqueles que partem para as drogas, né? As morfinas, as drogas mesmo consideradas ilícitas, né? E também, por último, aqueles desequilibrados do sexo, que acumulam as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelos quais se localizam em plena alienação. Na segunda-feira passada, o Tom falou sobre esse, né, bastante sobre essa questão da parte genésica, da parte sexual, o quão importante é a gente prestar atenção mesmo nessa energia, que é uma energia poderosa, uma mina, né, dentro de nós, mas é também bastante perigosa se a gente não souber esse desequilíbrio do sexo. Inúmeros crimes acontecem em função de paixões desenfreadas, né? E mais uma pergunta ainda desse item é assim, ó. Por quanto tempo padecem essas vítimas do remorso? Por quanto tempo será que a gente vai ficar padecendo isso? É um pouco assim parecido com aquela primeira, mas vamos ver o que mais que ele acrescenta aqui. Quanto tempo? Aí ele responde que é assim, olha, por tempo correspondente às necessidades do reajuste. Padecem larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Quer dizer, é a sintonia montada ali, né, estabelecida, é que vai fazer com que ele se reajuste mais rápido ou não, para sair daquela zona, daquela situação ali de padecimento. E novamente a gente vem na questão do vigiai, né? Vigiai e orai, para que a gente não caia em tentações. Então a gente vai ficar padecendo o tempo correspondente ao nosso reajuste. Enfim, é o nosso livre-arbítrio. A gente que vai escolher, eu quero ficar aqui. Não me tira daqui não, né? Não, eu quero sair dessa. Então nós temos o livre-arbítrio. Aqui nós vamos um pouquinho lá no livro que é o Espiritismo, do Allan Kardec, das questões 19. São 19 questões que tratam desse assunto, o homem depois da morte. Das questões 144 a 162. Nós não vamos ler todas aqui, mas eu fiz assim um resuminho assim, do mais importante desse item, para a gente só ler aqui rapidamente, porque já é coisa assim, bastante coisa conhecida, né? Por exemplo, ele pergunta, como se opera a separação da alma e do corpo? Ela é brusca ou gradual? Aí ele responde que o desprendimento opera-se gradualmente e com lentidão variável segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Então, quer dizer, cada um vai ter uma forma de se desprender, né? Que vai depender da circunstância da morte. E que os laços que prendem a alma ao corpo, eles não se rompem senão aos poucos. E tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material ou sensual. Então, quer dizer, quanto mais voltada ao materialismo nós formos, mais devagar nós vamos ter essa compreensão de que nós já estamos no outro plano e que já precisamos de deixar aquele ali, né? E na questão 155 do Livro dos Espíritos, tem lá como se opera a separação da alma e do corpo. Rotos os laços que o retinham, ela se despreende, né? Então, quer dizer, nós, de novo, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa maneira de ser, é que vamos definir como é que vai ser a nossa separação, se vai ser lenta ou gradual. Já sabemos disso, né? Aqui, também lá dentro dessas questões, ele fala assim, que o momento da morte, tudo se apresenta confuso. Aqui ele diz tudo. Mas a gente sabe também que dependendo do estágio evolutivo do espírito, né, de repente vai amenizando isso. Mas aqui a palavra que ele utiliza lá é tudo. Tudo se apresenta confuso.
Até tem umas explicações que falam assim, que é como se a gente, por exemplo, você faz uma viagem para um outro país, vamos supor, para outra cidade, aí de repente você chega lá à noite, você já vai se alojar, aí no outro dia você acorda cedo, você olha para cima assim, você fala, mas onde que eu estou? Isso aqui não é na minha casa. Então fica meio confuso, né? Até que a gente vê que a gente está num quarto de hotel ou na casa de alguém, a gente demora um pouquinho, né? Então, eu imagino que seja uma confusão mais ou menos assim. Tomara que seja assim, né? Bem leve. E logo saber que onde está. E que a alma tem consciência da sua individualidade, que a gente já sabe disso, que nós não perdemos a nossa individualidade. O corpo fica, mas a alma continua tal qual. E que no estado da alma, ela varia segundo o gênero da morte e evolução moral da pessoa. Então, tanto quão importante é a gente buscar sempre a nossa vigilância, a oração, a retidão, e todos os dias preocupar em fazer o bem hoje, né? Porque nós não sabemos qual vai ser a nossa forma de voltar. Então, diante disso, a gente já vai ter a proteção, seja qual for a maneira como formos chamados. E progridem mais ou menos segundo a sua vontade, como na vida corporal. Nós continuamos progredindo segundo a nossa vontade. Tanto aqui quanto lá, porque nós sabemos que a vida continua, né? O progresso continua. E que também os espíritos, depois da morte, têm ocupações em relação ao seu grau de adiantamento. Tem gente aqui que às vezes fica preocupado, o que será que eu vou fazer lá no plano espiritual? Qual vai ser a função que eu vou desempenhar? Né? Será que eu vou continuar estudando? Será que eu vou continuar participando de algum grupo de estudo? Então aqui fala que tem ocupações em relação ao seu grau de adiantamento. A natureza não dá saltos. Então a gente continua na mesma busca. Não é porque eu gosto de fazer uma coisa, de estudar, de fazer o bem, que agora eu estou no outro plano, agora eu não vou fazer o bem mais não. Agora eu já sei que eu já não estou mais no corpo físico e tal, agora eu não vou fazer isso não. Não é assim, a gente continua, né? A sintonia continua. E que as penas e sofrimentos também, elas vão variar segundo a natureza e o grau das faltas cometidas. Só mesmo para confirmar isso aí que a gente já vem falando, né? Que depende do nosso grau de adiantamento. Então, as penas e sofrimento variam segundo a natureza e o grau das nossas faltas. Então, gente, a gente vai estudando e cada vez mais a gente conscientiza que praticamente tudo está em nossas mãos, né? Para que a gente tenha ou não essa felicidade, esse bem-estar que a gente tanto deseja. Basta a gente conhecer e trilhar o caminho do bem. Agora nós vamos ver aqui o item 2, que é o conceito de inferno. Como é visto o inferno pelas várias religiões? André Luiz diz que é visto como um órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como retortas de recuperação e de auxílio. Retortas é uma parte da química que diz que é como se fosse um vaso de gargalo estreito e curvo para destilação, próprio para experiências químicas. Então, é um objeto utilizado lá na química, então, que passa algum líquido e vai passando. Então, essa penitenciária é como se a gente fosse passando, então, por esse processo de purgação, né? De recuperando, tirando aquilo que não é necessário, como nos laboratórios eles fazem. Então, essa é a definição da penitenciária, do inferno visto por várias religiões. E como ocorre no além-túmulo? Quando a gente estiver lá do outro lado, como é que a gente vai conceituar o inferno? Aí ele fala que é assim, que lá é o estabelecimento depurativo também, porque aqui a gente vê que na várias religiões aqui encarnadas, né, aqui na Terra, seria essas retortas. E lá também é um estabelecimento depurativo, então tanto aqui quanto lá é uma depuração.
como que reúne em si os órgãos de repressão e cura, porque as consciências empedernidas aí se congregam às consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que em si, examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faína destruidora em que se desmanda. Porque às vezes a gente fala que para curar tem que estar diante daquele mal, diante daquele processo difícil, né? Então tem que estar defrontando com aquela situação. Até tem um ditado assim que fala assim: para se fazer um omelete, tem que quebrar alguns ovos. É uma expressão bem popular, mas que leva bem a gente a raciocinar que para a gente resolver alguma situação, a gente tem que enfrentar. Não adianta você ficar aí dourando a pílula e tal, você tem que enfrentar. Então, a gente tem que passar por essa situação. Então, no além-túmulo, o conceito de inferno passa também por essa situação de depuração. Aí tem um outro aspecto que ele aborda lá, que é sobre em que se transformam as inteligências ainda perversas. Qual que é a função das inteligências perversas? Porque tudo tem um sentido, né? As inteligências perversas. A gente vê pela figura aqui, que é algo que está assim, fazendo uma certa constrangimento, causando, né? Então ele fala que as inteligências perversas, elas servem de instrumentos reeducativos daqueles que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. Isso é o quê? A gente vê uma pessoa fazendo uma maldade, fazendo algo assim que a gente já está num estágio em que a gente abomina, então a gente fica pensando, como que a pessoa consegue fazer isso, né? Nós já estivemos lá nesse estágio, já não estamos mais, mas a gente vê, né? Então elas têm essa função de servir de instrumentos reeducativos, a gente aprende com aquela situação da perversidade, porque a gente não aprende só com as coisas boas que as pessoas passam, a gente aprende também com as perversidades. Ah, mas como? E não fazemos. Não quero ser assim. E ponto. É um aprendizado. Não é? Então, tudo tem o seu valor. Basta a gente saber interpretar. E no clima espiritual das várias nações do globo, como pode o inferno ser interpretado? Isso agora de um modo geral. No clima espiritual das várias nações, como pode o inferno ser interpretado? Ele coloca que é como um imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual, muitas vezes nutridas pelas formas, pensamento, em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório. Olha que coisa, né, gente? Um inferno, que é um inferno na vida da pessoa, né? Proveniente de muitos assim, comportamentos errados, formas de pensamento, que vai transformando a mente da gente em larvas mentais e vai virando a gente vai ficando realmente como se estivesse num cárcere. Não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando não obedece às ideias infelizes, longamente recapituladas no tempo. Quer dizer, a gente tem tempo, às vezes, de refletir, de pensar, e às vezes vamos sempre deixando, não é comigo, não vai ser agora, e vai sempre atropelando, e o tempo está passando, e a forma de pensamento está se fixando cada vez mais, as larvas mentais. Então, quer dizer, nós temos que dar esse basta, né, para as coisas negativas, para que a gente não entre nesse processo do cárcere
hospital. O item 3 fala sobre sementes de destino. O que significa essa semente de destino que o André Luiz quis passar para nós nesse item? Sementes de destino. Olha que bonitinha lá a ponto de interrogação, lá ele carregando a pergunta. O que significa essas sementes? Então ele fala o seguinte, que são as lembranças dos erros voluntários, olha aí gente, dos erros que nós mesmos escolhemos praticar, pelo devedor na encarnação recentemente deixada, analisando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando-se incapaz de perdoar-se, tanto maior quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Então, quer dizer, essa semente de destino, nós mesmos é que plantamos ela lá atrás. Nós mesmos. Eu achei tão bonito isso. Essa analogia que ele fez, achei maravilhoso. Tudo. Mas isso aí eu fiquei encantada. Não sei se eu sou da zona rural, eu mexo com... Então, são as nossas próprias lembranças. Então, nós somos os culpados. Aí tem aquela lembrando o pensamento, né, da reflexão, de a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, se a gente forneceu bastante sementinha, então nós vamos ter bastante coisas a colher. Né? Uma outra ainda nesse assunto, quando e como surgem essas sementes? Quando e como surgem essas sementes? Aí ele explica que é assim, ó, que o espírito endividado, nos lugares de retificadoras inquietações, que é um momento assim, de estabelecer um depurativo, né? Assim, um órgão controlador do equilíbrio moral, que são esses lugares de retificadores, exonera-se dos elementos de mais envolventes degradação que o aviltam, e tão logo revela os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, ele registra o auxílio das esferas superiores e passa a desfrutar suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos, que foram atendidos ou não, e daí as lembranças, que são as sementes. Porque fala que é como que surgem essas sementes, né? Então, nós mesmos é que através da nossa caminhada, do nosso plantio, de tudo é que vamos fazendo surgir esses elos que vão nos ligar futuramente. Aí ele entra nesse assunto aqui, como que nós devemos, então, diante de tudo isso, melhorar os nossos próprios créditos? Como nós devemos fazer para a gente melhorar tudo isso? Aí ele fala assim, olha, ascendendo a escolas beneméritas, nas quais recolham mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades. É o que nós estamos buscando, né? Cada dia mais, buscando o estudo, aprimorar na instrução, aperfeiçoar os nossos impulsos, dominar, exercer atividades preciosas, sempre voltados para o bem. Então, essa é uma forma de nós melhorarmos os nossos créditos. E qual que é a relação do espírito diante do conhecimento, então, dessa semente de destino? Nós já temos conhecimento que nós temos essa semente plantada lá atrás, por nós mesmos. E qual que é a relação do espírito, então, diante desse conhecimento? Aí eu já sei que é assim, e agora? Em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Então, o próprio espírito já pede para refazer o caminho, refazer o plantio.
Você vê que a gente está ligado, né, gente? No item 4, aliás, reencarnações especiais. A gente vai ver que vai numa crescente, né? A gente vai numa crescente. Agora vamos ver o que a gente fez, o que plantou, a sementinha e tal. Agora vamos ver as reencarnações especiais, de acordo com o que plantamos lá. Como se processam as reencarnações? Então ele coloca que se muitas das vezes, sem qualquer consulta, é compulsório mesmo. Vai porque vai mesmo, assim. Aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Então não tem escolha. Compulsório. Muitas vezes, a gente tem que observar que os espíritos, normalmente, eles sim, a gente lendo assim, com bastante atenção as obras, a codificação, eles nunca falam assim, é sempre assim, não, é normalmente, muitas das vezes, na maioria dos casos, sim, nunca fecha, assim, igual a gente faz, não, tá legal, aqui na Terra é assim mesmo, aqui a gente é assim mesmo, então é uma coisa de generalizar, os espíritos eles não generalizam, porque tudo é de acordo, né, com o passado de cada um. Uma outra perguntinha. Quando ele fala lá em cima que as reencarnações se processam sem qualquer consulta, né? Aí essa pergunta aqui, ó. A que se refere o sem consulta, sem qualquer consulta? Como é que é isso? No plano espiritual e o que assumimos no mundo? Entre o lá e o que assumimos aqui. Como é que é esse negócio que é sem consulta? Como é que fica? Aí ele fala que é assim, ó. Refere-se aos enfermos e criminosos que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhe convém no espaço do tempo em que se lhe perdura a enfermidade ou que se mantenha sob as determinações da justiça. Então seria assim, o enfermo está lá em cima de uma cama, ele não tem condição de jeito nenhum de fazer nada por ele, está assim praticamente em gênero, número e grau, dependendo de alguém. Não é isso? Então ele está nessa condição. Perdeu temporariamente essa faculdade. Ou então, aquele em que está, por exemplo, sob a determinação da justiça, está num cárcere, numa cadeia, e é a justiça que vai trabalhar sobre a vida dele. Então, nesse caso, é sem qualquer consulta. Você vai ficar 10 anos aí porque o Código Civil, o Código Penal prevê isso. Então, não tem como. Você vai ter que tomar essa injeção, doída, mas vai ter que tomar. Ela está sobre aquela condição. Então, esse sem consulta que ele se refere é isso. Então, gente, quanto mais a gente buscar o caminho do bem, mais a gente vai evitar situações semelhantes. Né? Claro que lá no passado que a gente não sabe, de repente temos que compulsoriamente passar por isso, né? A gente às vezes, mas eu sou tão boazinha e tal, eu procuro fazer só o bem, está acontecendo isso, mas a gente não sabe lá o mais atrás. Mas é muito bom a gente saber disso. E que são essas reencarnações especiais que ele se refere? Tem essas figuras aí, assim, de situações um pouco difíceis, assim, né? De comportamentos, a maneira como a pessoa escreve, as deformidades, né? Então, o que são essas reencarnações especiais? São as em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas. Essas individualidades podem já renascer assim, ou podem vir a passar a ter uma situação assim ao longo da vida, como nós temos o caso aqui do Steve Ralph, né, o físico inglês, que foi com mais de 50 anos que ele desenvolveu a enfermidade. Então, foi depois, ele não nasceu dessa forma, e a gente sabe que acontece, várias pessoas não nascem assim, mas tem um compromisso.
Então, com mutilações congênitas, ao lado daqueles que ele deve abnegação e carinho. Olha aí, gente, nós não estamos no lugar errado, com a família errada, com as pessoas erradas cuidando de nós, não estamos. Ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Olha que coisa, hein? Decididamente internados em matéria física, quer dizer, do corpo, como doentes isolados sob assistência precisa. Ninguém está na família errada. Aqui tem por que representam dolorosas exceções no caminho normal? Porque lá ele fala que essas reencarnações, elas representam dolorosas exceções no caminho normal. Mas como que é isso, né? Dolorosas exceções. Aí ele explica que é assim, porque elas ocorrem em lares faustosos ou paupérrimos, contrariando por vezes até certo ponto os estatutos que regem a hereditariedade. Você fala, nossa, eu tive 5 filhos, 4 foram assim e 1 é assim, né? Então quer dizer, supera tudo, passa por cima de tudo. Por quê? Porque são dolorosas exceções no caminho normal, que a gente consideraria normal, né? Meus filhos todos normais, mas um não é normal. E sabemos que para Deus não existe esse anormal. Aqui tem esse slide aqui, que depois podemos ler lá no blog, que é sobre uma curiosidade, assim, as informações sobre o Steve Ralph, né? Mas eu vou ler assim rapidinho aqui. Foi aos 21 anos. Então, tem 54 anos que ele é portador da doença, da enfermidade ELA, né? Que é esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara degenerativa que paralisa os músculos do corpo, mas não atinge as funções cerebrais dele. Por isso que ele continua ainda trabalhando e fazendo as pesquisas e as conferências e tudo. E aqui fala, a gente lendo aqui a história dele, fala que ele foi casado 2 vezes e atualmente divide o seu tempo com seus 3 filhos e 3 netos e sua investigação em física teórica junto com um extenso programa de viagens e conferências. Então ele teve 2 esposas, atualmente no que consta, que são os filhos e netos que levam ele para o trabalho. Quer dizer, olha o envolvimento da família aí, né? E há 31 anos ele foi nomeado membro da Pontifícia Academia da Ciência pelo Papa. E os cientistas, isso é interessante, os cientistas atualmente estudam uma forma de evitar com que o Steve sofra da síndrome do encarceramento. Isso é o quê? Procurando traduzir o pensamento ou a expressão da fala dele, para que não perca nada daquilo que ele estuda e propõe. Então, estão fazendo esse estudo para ter todo esse conhecimento. Ele vai partir, mas vai deixar. Depois pode ser lido com mais calma, viu, gente, lá no blog. O item 5, reencarnação e evolução. A perguntinha. A reencarnação, ela tem como ponto primordial o princípio regenerativo. Será que nós vamos nos reencarnar só para a gente se regenerar? Né? O principal é esse, o ponto principal é o princípio regenerativo. Vamos ver aqui o que é que ele fala sobre isso. Ele fala que não tem ela um mero princípio regenerativo, só de regenerar o que já fez, rever o que foi feito, os conceitos, ações, não. Ela não tem mero princípio regenerativo, pois também a evolução, então é um duplo benefício das reencarnações, regenera e evolui. Encontra nela firme apoio, pois a regeneração e evolução, os dois, não se verificam sem preço. Tanto para a gente se regenerar do passado, a gente tem que batalhar, isso? Não é algo assim, mamãozinho com açúcar, como diz. E para evoluir também não. Nós temos que estudar, temos que participar de grupos, tem que sair da nossa zona de conforto.
deixar de alguma viagem, de alguma coisa assim que a gente considera importante, em busca dessa nossa evolução. Então, a reencarnação, ela não tem como princípio simplesmente nós regenerarmos o passado, não. É a busca do futuro. Como entenderam, não se verificam sem preço. Porque aqui ele fala ali atrás que pois a regeneração e a evolução, os dois, não se verificam sem preço. O que ele quis dizer com isso? Porque tanto o progresso, que é a evolução, quanto a recuperação ou expiação, que é a regeneração, podem ser comparados à subida numa montanha. Ele faz essa analogia, como se nós estivéssemos subindo uma montanha, em que se sofre os problemas e as fadigas da marcha. Os embaraços, armadilhas, miragens, espinheiros, criados pelos próprios caminhantes, que nós mesmos criamos. Se a gente vai com um tênis desconfortável, você vai com um calçado, uma roupa desconfortável, carregando muita coisa, né? Nós é que vamos criar essa situação difícil para a nossa subida. Então, ele faz essa analogia aqui, muito bonita, né, para a gente analisar que nós mesmos é que carregamos os nossos fardos, fazemos os nossos fardos. Como proceder, então, para não se suar e chorar no resgate justo? Ele fala isso lá no texto. Suar e chorar no resgate justo. Eu pus entre aspas aí, vermelho. Como que a gente tem que fazer para a gente não chegar nessa situação de ficar chorando e suando e na caminhada? É o suar no trabalho honesto. E no Livro dos Espíritos a gente se refere lá à questão 919, reforma íntima, conheça-te a ti mesmo. Se eu não consigo carregar mais do que isso, por que eu vou arrumar mais coisas? Assim? Então, nós mesmos é que vamos fazer a nossa carga ser mais leve ou pesada. Aí nós vamos ter que honrar com isso aí. Suar e chorar no resgate justo. Está carregando peso porque quer. Às vezes a gente fala assim, né? Está carregando peso porque quer. Por que não divide? Tem gente que quer centralizar tudo, né? Aí fica com aquela carga aqui, que tudo sou eu, se eu não estiver presente as coisas não funcionam. A gente tem que deixar disso aí, né? E liberando. Dividindo, compartilhando, fazendo associações. Continuando aqui ainda nesse item, pode-se considerar que os infortúnios de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. Nós podemos considerar que todos os nossos infortúnios, eles estão relacionados com os nossos compromissos de ontem? Ele diz que não. Por quê? Com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, o bem e o mal. E está escrito desse jeito lá. Vocês podem ver que é isso que ele colocou. O bem e o mal. Nós melhoramos ou agravamos a nossa situação. Então, nós vamos escolher. Eu quero ser prudente ou imprudente. Eu quero ser preguiçoso ou trabalhador. Eu quero fazer o bem ou eu quero fazer o mal. Aí nós vamos melhorar ou agravar a situação nossa. Como? Reconhecendo que todo dia, no exercício da nossa vontade, nós formamos novas causas, refazendo o nosso destino. Olha aí, gente, de novo, nós os responsáveis, né? E melhorarmos ou agravarmos a situação nossa, para que tenhamos uma reencarnação valorosa, preciosa, proveitosa. Lembrando de novo aqui o Livro dos Espíritos, questão 919, do Conheça-te a ti mesmo. E que o amor cobre a multidão dos pecados, né, desse Pedro. Porque se a gente fez algo lá no passado, aquele compromisso que a gente adquiriu e tal, e a gente resolve virar o disco, resolve mudar, resolve partir para o meio do mal, partir para o bem, aí a multidão dos nossos pecados serão cobertos, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Pode que não resolva tudo, mas melhore. Como tem aquela história de Araba perder uma mão, perder um dedo, né? Tem essa coisa toda. Então, através da nossa mudança.
E aqui eu coloquei para a gente só assim, lembrar dessa frase que assim, eu gosto demais e é uma frase muito conhecida. Quer dizer, de repente até nem é conhecida, assim, né? Mas ela faz parte, assim, de inúmeros até cartões de Natal que as pessoas mandam, porque ela é, assim, fantástica e ela calha muito bem aqui no nosso assunto de hoje. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo. Eu acho essa frase, assim, de uma significância ímpar para nós. Como muitas, mas essa é muito simples e faz a gente refletir. Que a gente volta e recomeça. Às vezes você não vai ter aquele fim que teve, mas vai ter um outro fim. Então está sempre buscando. Continuando aqui, ainda com esse item. No plano extrafísico, lá no outro plano, como algumas criaturas ensejam avançar na corrigenda e transformação. A gente está lá no outro plano, né, o espírito e tal. Como que as criaturas desejam avançar nessa corrigenda e na sua própria transformação? Isso tudo lá no outro plano, né? Vamos ver o que ele nos sugeriu aqui. Após longo estágio no plano extrafísico, eles sentem fome de progresso renovador por inabilitadas ainda a ascensões maiores. Daí renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana. Então, o espírito está lá no outro plano, né? Então, ele se sente de uma forma que ele precisa renunciar, porque às vezes ele sente que lá no outro plano está de uma maneira confortável, às vezes não quer voltar a reencarnar, assim, e às vezes precisa, mas aí ele entende que ele precisa de renunciar àquela tranquilidade ali e integrar grupos afins na Terra em que vão fazer com que aquele passado, aquilo que foi feito, tenha uma nova versão, uma nova roupagem. Então é onde ele fala ali, ó, no plano extrafísico, como algumas criaturas ensejam avançar. Então elas mesmas buscam essa purgação, nessa autoconhecimento lá no outro plano, porque nós temos oportunidade em qualquer plano de buscarmos as nossas reformas, e ele mesmo pede, né, para que volte em grupos afins. E nós vamos ver mais na frente que existem aqueles espíritos que são atendidos, aqueles que participam desse processo, né, da volta, e aqueles que não têm, que são os que vêm compulsoriamente. Essas criaturas não poderiam encontrar a possibilidade de expansão nas cidades espirituais em torno da Terra? Quer dizer, elas precisam de voltar para a Terra? Voltar naquela situação para continuar? Então essa é a pergunta, essa é a afirmação lá que o André Luiz fez e que eu fiz na forma de pergunta. Essas criaturas não poderiam encontrar possibilidade nas expansão nas cidades espirituais em torno da Terra? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Que sim, poderia encontrar outras modalidades de estudo e trabalho, que lhes assegurariam novos fatores de evolução. Olha o contudo aí. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquire acesso definitivo aos planos superiores. Então, gente, nós não vamos assim sair daqui e já vamos logo o bem bom, não. Não são todos. Olha lá, ó. Escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Nós temos que suar muito mesmo aqui na Terra, como disse anteriormente, para a gente ir galgando e evoluindo a um ponto de fazer parte dessa percentagem de que vai ser merecedora de um lugar nas colônias para o trabalho.
Depois da morte, o que ocorre com a maioria das criaturas? Essa é uma preocupação, assim, que a gente vê muita gente, assim, morrendo de medo de morrer, porque não sabe o que vai acontecer. Depois da morte, o que ocorre com a maioria? Tá vendo? A maioria. Ele não fala com todas, não. Lá no livro, a palavra é essa, é maioria. E a gente, às vezes, fala, com todo mundo acontece assim. Todo mundo falou que é assim. E não é. Nós temos que ter muito cuidado com essas nossas colocações, que a gente generaliza muito. E os espíritos, eles não generalizam praticamente nada. Com a maioria. Vamos ver o que acontece com a maioria. A maioria, ele fala que elas jazem ainda ligadas às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. Nós ainda permanecemos ligados. Então, por isso que a gente tem que ir trabalhando, vivendo de uma forma que a gente vai desvencilhando de todos esses valores. Né? Porque pode ou não pode ser benéfico para nós lá na frente. Aí ele refere aos artistas, por exemplo, eméritos, que eles se sentem irresistivelmente atraídos para a reencarnação. Eles querem voltar, esses artistas eméritos, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes o patrimônio, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta. Porque às vezes alguém inventa uma técnica, inventa uma dinâmica, cria algo, e depois ele não conclui aquilo e desencarna. Aí ele fica lá no outro plano preocupado com aquilo que não está agindo, não está sendo feito da maneira como foi proposto. Então fica lá dessa forma, sofrendo. Né? Sendo que Deus dá um jeito para tudo. Assim acontece muitas vezes as mães, né, principalmente as mães, falam assim, eu não posso morrer, eu tenho filho pequeno, como é que vai ficar meus filhos e tal. Né, gente? A gente escuta muito isso. E sabemos que é claro que é um sentimento, é um apego. Nós sabemos que Deus não deixa ninguém desprotegido. Né? Mas a gente que está de fora, que não é a mãe às vezes, porque você não é a mãe, por isso que você pensa assim. Mas é dessa forma, a gente não está desprotegido. Os cientistas eminentes, eles falam que a maioria deles, eles volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens interessados na continuação dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias. Então, quanto mais a gente fizer a nossa parte da melhor forma e saber que o outro também tem condições de dar continuidade à nossa obra, confiar, melhor, né? Porque nós vamos fazer a nossa parte, vamos passar, pode retornar, mas aquilo vai ter uma continuidade. Os religiosos, filósofos, professores, os condutores de algumas pleias, de algum grupo, são homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações. Então diz que as pessoas retornam voluntariamente à esfera física em sagradas ações de auxílio que eles valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Então esses podem retornar dando uma continuidade. Às vezes foi padre, foi freira, foi algo em uma encarnação, depois pode retornar ainda com aquela, dando aquela continuidade. Enfim, nós temos os laços, né? Estamos ligados ao passado. No item 6, particularidades da reencarnação, uma pergunta. São variáveis ou não as técnicas utilizadas no serviço reencarnatório? Quer dizer, o processo da reencarnação. As técnicas são variadas ou existe assim, é semelhante para cada um? Todo mundo vai reencarnar daquele mesmo processo, daquela mesma forma, aquele mesmo molde? Esse é o assunto iniciado nesse item. Aí o André Luiz fala que são variáveis. Haja vista cada entidade reencarnante apresentar particularidades essenciais na recorporificação, a que se entrega na esfera física,
como diferentes são as maneiras de se libertarem do corpo quando da morte física. Quer dizer, existem os mais variados tipos de retorno ao plano espiritual. Então, de acordo com isso aí, com essas particularidades, é que as reencarnações, as técnicas serão utilizadas pelos escultores espirituais. Então, ninguém por isso o DNA, como é que chama isso aqui? A impressão digital, cada um é cada um. Não existe a gente querer comparar, às vezes tem muitos que querem comparar, às vezes, uma enfermidade, por exemplo, fulano está passando por isso, nossa, você vai ver como é que é, e tal, e de repente a pessoa passa pelo processo tão bem, que fala, nossa, ainda bem que eu não escutei o que a pessoa falou, porque senão fica, né? Então, cada caso é um caso. Então, essas particularidades da reencarnação, mais uma vez mostrando que a semente do nosso destino é que vai traçar isso aqui, essas particularidades. Quais as particularidades da reencarnação dos espíritos, então? Quais são essas particularidades que ele se refere? Aí ele separa aqui espíritos superiores, inferiores e os medianos. As particularidades da reencarnação dos espíritos superiores, ele diz o seguinte, que quase sempre elas têm ligação sutil com a mente materna, que lhe oferta guarida. Eles são superiores, então eles podem fazer parte do processo de escolha, em que lar, em que situação que ele quer plasmar para vivenciar aquela experiência. Então ele tem esse poder por si mesmo. E não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior. Olha que beleza, né, gente? De chegar nesse ponto de a gente poder participar. O corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo até nas essências cromossônicas, com vista às tarefas que lhe cabe desempenhar. Isso para os superiores. Vamos ver os inferiores. Na maioria das ocasiões, olha de novo a palavra maioria. Na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, eles entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno da ovoidização. Nós já vimos especificamente em livros aí do André Luiz, que a gente já fez seminário sobre a ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas, tá vendo? Tudo é adequado. Para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, os inferiores, eles têm que praticamente se submeter, àquela condição com pouca ou nenhuma mesmo participação. E ele próprio, tiranizando aquela entidade que foi sua mãe, algo que foi perverso no passado, ele, tiranizando aquela entidade, já se acopla ali e realiza, então, a permissão ali para que haja essa reencarnação com essa particularidade. São os débitos. E os medianos estão aqui, que são aqueles na evolução, medianos na evolução, eles são portadores de créditos apreciáveis, mas também de dívidas numerosas, mediano, cuja reencarnação exige cautela, de preparo e esmero de previsão. São esses três tipos, dessas três particularidades de reencarnações. Aí cada um de nós aqui pode analisar em qual se sente situado aí, se está reencarnado aqui como superior, como inferior ou como mediano. Viu? Isso aí fica a critério aí do auditório e dos blogueiros. Sétimo item, o restringimento do corpo espiritual, que a gente viu que veio numa crescente, alma e reencarnação. Então, chega num ponto que vai reencarnar, então, como é que é esse processo aí para acontecer?
Aí vem o restringimento do corpo espiritual. A reencarnação dos espíritos, ela acontece assim de forma aleatória? Aí o André Luiz responde que não. No plano espiritual existem institutos de escultura anatômica, brunindo formas diversas, de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá atender mais tarde. Então tem essas figuras aí para a gente só ter uma base, que é uma escultura mesmo. Tem os institutos de escultura anatômica, que às vezes precisa de vir com a mão com certa deformidade, já plasma, já faz tudo lá, e já é de nascença, né? E aqui, só para a gente recordar um pouquinho rapidamente a história da reencarnação do Segismundo, que foi bem claro lá no capítulo 13, né, do Missionários da Luz, sobre o processo de restringimento do corpo dele. Só lembrando rapidamente a história do Segismundo, né, que conta o processo da reencarnação dele, que numa existência precedente ele causou muito mal à vida do Adelino e Raquel, que após uma paixão desvairada, ele assassinou o Adelino e a Raquel foi parar num prostíbulo. E eles todos desencarnaram, cada um por sua vez, uma intensa vibração de ódio, né? Mas no plano espiritual o casal promete receber o Segismundo como filho. E a espiritualidade maior, os benfeitores e tal, então vão realizar aí o processo de magnetização do corpo dele para que haja essa aceitação e o retorno dele a essa família. Isso aí é só mesmo para uma recordação rápida aqui, porque nós já lemos o livro e outras oportunidades podemos fazê-lo novamente. E o que fazem então os escultores espirituais e para quem? Para quem que ele faz essas esculturas? O que eles fazem e para quem? Eles esboçam e estudam corpos, membros, órgãos, fibras e células aos aprendizes da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da existência. Olha, gente, a gente vê que não é um negócio assim, pegou e vai fazer, não. Existe a análise do que a pessoa já fez, do que o espírito já fez. E com base naquilo ali, olha, de acordo com as obras edificantes que lhe constem do currículo da existência. Então fica tudo registrado. Tem esse negócio de falar assim, eu joguei esse lixo aqui, ninguém viu, eu tirei essa coisa de alguém aqui, ninguém viu. E segundo os espíritos, tudo fica registrado na nossa contabilidade. Então na hora que precisa, eles vão lá e buscam. Em que momento do planejamento reencarnatório trabalham esses escultores? Em que momento que eles fazem isso? Antes de que se definam os primórdios da rematerialização terrestre. Porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual que administra recursos a cada aprendiz. Então, nesse momento, o espírito está ali praticamente inerte, ele não está se apoderado de nada, mas são as autoridades e servidores da justiça espiritual é que estão obrando em cima do seu passado, do que está anotado na sua caderneta. Então, em que momento? É nesse momento. E como que ocorre o restringimento do corpo espiritual? Como que ele se transforma e fica pequenininho e tal? Então, eu falo que os candidatos à reencarnação, eles são admitidos a instituições hospitais, em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, olha aí, não é qualquer um que vai lá para fazer essa tarefa, não.
bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhe fluidos balsamizantes que os adormecem por períodos variáveis, tá vendo? De acordo com cada um. De conformidade, olha de novo, de conformidade com a evolução moral que enunciam. Uns mais rápido, uns precisam de uma injeção dose cavalar, outras menos, né? Algo mais suave. A fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. Então o negócio é muito bem programado, muito bem bolado. Não tem negócio de improviso, vamos dar um jeitinho, não deu certo, vamos... Não, é tudo programadinho, né? Certinho. E esse restringimento ocorre com todos os espíritos. Essa é uma outra análise lá do André Luiz. Com todos. Aí ele fala que não. Só com os candidatos sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com o seu próprio critério e distante da inferioridade primitivista, que deles faria escravos absolutos da herança física. Assim, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidos a novo corpo, qual operar o detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novos uniformes de trabalho e nova oportunidade de realização. Então, esse restringimento, ele não ocorre, é só com aqueles que têm a superioridade suficiente para supervisionar isso aí, porque o contrário vai desse jeito mesmo. E partindo agora para o último item, que é corpo físico, que é necessário ao êxito no empreendimento reencarnatório que se inicia. Nós recebemos uma reencarnação, nós nos reencarnamos. Aí pergunta, o que é necessário para o nosso êxito nessa reencarnação? Ele fala o seguinte, que sejam conjugadas com previdente sabedoria as questões da paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistemas consanguíneos. Que tudo seja analisado para que haja o sucesso naquele bojo familiar. Né? A gente já viu aí em outros itens que tudo tem uma ligação. Então, tem toda essa conjugação com essa previdente sabedoria. Então, ninguém nasce no lar que não é aquele, no lar do casal que não é, nasceu no lugar certo. Como é o corpo físico do reencarnante? Como que vai ser, então, o corpo físico? É um mistério, né, gente? Porque às vezes faz ultrassom, faz tudo, mas de repente, às vezes ainda aparece algo lá que a máquina não viu, né? Pode acontecer. Como que é o corpo físico do reencarnante? Ele fala que é assim, o espírito, senhor das experiências adquiridas, de novo, senhor das experiências adquiridas, que lhe despontam do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe um corpo físico inteiramente novo, com ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, de excesso, mas não de tudo. Corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho. Dependendo das sementinhas que nós deixamos lá atrás, são essas circunstâncias, favoráveis ou não, do caminho que ele deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Então, o corpo físico vai depender de tudo isso aí. Vai depender do que nós plantamos. Das sementes. E sempre ocorrerá ideal sinergia entre essa vida mental e o campo somático, corpo físico, quer dizer, vai ter sempre essa simbiose aí, essa sinergia entre o mental e o físico. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Ele falou que nem sempre. Às vezes, ele deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas. Olha, gente, que coisa, hein?
enfermidades e mutilações benéficas, e inibições, dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto igual o aluno em estágio, de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Então, quer dizer que nem sempre pode ocorrer essa sinergia aí, porque às vezes pode ocorrer que tenha que receber um corpo com deformidade, passar por deficiências benéficas e de caráter inevitável, é o que fala ali, palavra do André Luiz, caráter inevitável, por causa do aprendizado.